Bom dia a todos. Quero que sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento, senhor governador do estado de Goiás, por esse convite que me foi formulado, para que eu tivesse a honra de estar aqui hoje, neste conselho, com os secretários de Segurança do Brasil, de todos os estados, com os membros do Colégio de Secretários, com representantes não apenas do Poder Executivo Nacional, pelo ministro, estadual, a partir da figura do governador, que nos recebe tão bem, mas do Legislativo Nacional, estadual e servidores da imprensa, que cumprem um papel importantíssimo neste tema. Dizer que a razão de, como presidente do Conselho Nacional de Justiça especialmente, eu estar cuidando deste tema e tendo como dever e tentando cumprir o meu dever nesta matéria, se deve à circunstância de que o Supremo Tribunal Federal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, declarou que o Brasil está em estado de coisas inconstitucional no que se refere ao sistema penitenciário, que tangencia diretamente a questão da segurança pública, e por essa razão adotou uma série de determinações a serem implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça, o primeiro dos quais já foi até aqui ventilado, foi determinar, e, portanto, o Poder Executivo Nacional está apenas cumprindo a decisão do Supremo, descongenciar o que jamais poderia ter sido contingenciado, que era o fundo penitenciário. E, além dessas, 14 outras providências foram determinadas e, a partir disso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, juntamente com os membros do Conselho Nacional de Justiça, passaram a adotar as providências necessárias para que, então, juntos, com o Poder Executivo Nacional e os poderes dos estados, da federação, o governador mencionou até mesmo os municípios, possamos dar cobro a uma das maiores necessidades do cidadão brasileiro, que é ter o direito de viver sem medo do outro, sem medo de andar na rua, sem medo do que vai acontecer com seu filho, enfim, o direito de viver com o mínimo de sossego. Isto tem a ver com a segurança pública. Eu faria algumas observações, senhor governador, senhor vice-governador, senhor presidente do Tribunal de Justiça, senhor ministro, senhores secretários, que às vezes não são tão comuns de serem ouvidas pelos secretários de segurança, até porque, no caso do Poder Judiciário, e a partir do que foi determinado pelo Supremo Tribunal e dentro do raciocínio que hoje nós desenvolvemos quando estudamos a questão da segurança pública, também ter vagas em presídios, mas não é o que eu escuto de alguns secretários, de que vamos fazer mais vagas que melhoramos. Não. A proposta que me parece razoável e acho excepcionalmente bom um encontro como este, tenho certeza que daqui sairão ótimas propostas, é de mudança estrutural e não conjuntural, porque senão daqui a 10 anos um outro governador de Goiás, outros secretários de Estado estarão aqui falando, porque o crime sempre, claro, pensa muito bem, não tem as peias do Estado, não tem as exigências formais do Estado, e por isso mesmo avança, desde que a gente não faça mudanças estruturais para impedir este avanço. Então, em primeiro lugar, eu acho que um encontro dessa natureza tem duas grandes, enormes pontos positivos. O primeiro é fazer com que nós consigamos pensar em conjunto, porque o outro nos alerta para situações que, às vezes, a gente pontualmente não dá conta de ver e acha que está resolvendo. A minha mãe dizia que o peixe não vê a água, até a hora que ele é fisgado e tirado para fora. Quem está no meio da confusão, nós todos, nós também, no meio de milhares de processos, nós juízes, precisamos do advogado, precisamos do Ministério Público, é porque senão nós ficamos tão cheios daquele emaranhado de papéis que a gente deixa de ver a vida humana que está correndo ali, a outra forma de ver as coisas. Então, eu acho que tem um excepcional papel um encontro como esse, governador, exatamente porque nós temos o outro para nos dizer que é um outro ponto que tem que ser pensado, que pode ser diferente. E é isso mesmo.
É deste conjunto de ideias que nós podemos pensar. Portanto, o primeiro ponto que eu deixo aqui: mudanças conjunturais podem ser necessárias para estancar um estado de coisas que se tornou insuportável para o cidadão brasileiro. O governador lembra que até em eleições municipais, onde a questão da segurança pública não era normalmente na tradição brasileira, o primeiro ponto a ser pensado este ano foi. Foi porque ninguém aguenta ir dormir com medo, porque ninguém aguenta ir na Praça do Sol com medo, porque ninguém aguenta ir em qualquer lugar e ter medo, ao contrário do que, inclusive, a minha geração foi criada. Quer dizer, eu costumo lembrar que, menina, no interior do sertão mineiro, o aprendizado na minha casa era que, se eu tivesse algum problema na rua, eu chamasse um adulto que ele me ajudaria. O outro era o meu aliado. O ser humano vive com o outro para viver melhor, para ampliar suas possibilidades. Então, se o rio tivesse uma cheia, minha filha, grite que um adulto te acode. Se um cachorro bravo na rua te atacasse, grita que vai aparecer alguém para te salvar. As minhas irmãs criam hoje seus filhos dizendo: se na saída da escola alguém te oferecer um pirulito, não aceite, que pode ser droga. O outro é um inimigo. E nós temos que pensar isso, porque como eu tenho crianças na família, todos os senhores devem ter, e é este o Brasil que nós temos que pensar para estes meninos que vão viver com medo do outro. O outro passa a ser um inimigo e não um aliado. Que sociedade nós queremos formar? Que Brasil nós temos e que Brasil é nosso compromisso, nosso, de agentes públicos, de servidores públicos, construir para deixar para os outros, ou pelo menos tentar. Não é com mudanças conjunturais, repito, vou parafrasear. São necessárias medidas urgentes. Elas são necessárias, mas não são suficientes. É preciso mudança estrutural. Dar colete para os policiais é necessário? Porque eu não posso pedir para um policial para ele enfrentar alguma coisa de peito aberto. Isso é bastante? Não. Não é, porque nós vamos ter sempre esse confronto e cada vez os governadores vão precisar de mais policiais, até o ponto em que a metade da população de Goiás não vai ser suficiente para ser policial para a outra metade. Então, é preciso mudança estrutural. E não apenas, eu vou liberar dinheiro para mais presos. Dou um exemplo para os senhores. Um preso no Brasil custa, em média, por mês, R$ 2.400, na prisão estadual. Um estudante de ensino médio no Brasil custa, por ano, R$ 2.200. Alguma coisa está completamente errada na nossa pátria amada. Nós, em 1982, Darcy Ribeiro fez uma conferência dizendo: se os governadores não construírem escola agora, daqui a 20 anos não terá dinheiro para construir presídios suficientes. O vaticínio se cumpriu. Nós estamos aqui reunidos diante de uma situação urgente, emergente, de um descaso que foi feito lá atrás. O governador Marconi Perillo está chamando a atenção para isto que é o medo. O medo, junto com a vergonha, são os dois dados que fragilizam o ser humano. Estamos tendo uma sociedade fraca. Portanto, eu gostaria apenas de fazer algumas considerações sobre o que eu vejo como problema, o que eu vejo como nosso desafio e o que eu vejo como... Aí não vejo quais as providências que, nestes quase 60 dias de presidência do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, já comecei a adotar, até para prestar contas para os senhores, porque o governador, como ele disse, nós já tivemos 2 reuniões de governadores comigo. E eu queria apenas apresentar um dado para dizer da gravidade do que é e da seriedade do que é este encontro promovido pelos senhores. Constituição brasileira, e Constituição é lei, não é aviso, não é sugestão, não é proposta, não é conselho, é lei para ser cumprida. Afirma no artigo 144 que a segurança pública, dever do Estado Nacional,
direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E aí elenca quais são os órgãos da segurança pública. Este artigo não está sendo cumprido. E aí eu gostaria de apresentar para os senhores um outro dado para provar que não está sendo cumprida e que nós temos que dar cumprimento. Foi dito aqui, foi falado aqui, a necessidade de mudança de leis. Eu, da minha parte, me dou por muito satisfeita se for cumprida a Constituição brasileira e a Lei de Execuções Penais, junto com as legislações estaduais, eu me dou por muito satisfeita que o Brasil terá tido um grande salto, uma grande mudança, independente de se poder aperfeiçoar a legislação. Mas o que eu sei é que a Constituição não está sendo cumprida, a Lei de Execuções Penais não está sendo cumprida, fica difícil a vida de todo mundo. Dos governantes, dos administradores, dos juízes, dos presos e das vítimas. E, principalmente, diante de tudo isso, dos cidadãos. Em 2015, e esses são dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça, foram registrados 58.942 mortes violentas, intencionais, homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial, taxa de homicídios para 25,71 mil habitantes. A cada 9 minutos, no Brasil, é morta violentamente uma pessoa. O Brasil registrou, portanto, mais vítimas de mortes violentas intencionais em 5 anos do que a Guerra da Síria no mesmo período. A Guerra da Síria, de março de 2011 a novembro de 2015, que é este dado que apresento a vossas excelências, registrou 256.124 mortes. O Brasil registrou, no mesmíssimo período, 278.839 mortes violentas. Estamos, disse o Supremo, em estado de coisas inconstitucional. Eu digo, estamos em estado de guerra. Isto é gravíssimo porque, no nosso caso, nós temos Constituição em vigor, instituições funcionando, cidadão reivindicando seu direito. Não estamos num momento em que os cidadãos estão passivos. E, portanto, o que nós precisamos, talvez, em primeiro lugar, seja superar as nossas vaidades de detentores de competências, atribuições fixadas para cada um e juntos fazermos alguma coisa, que eu acho que um encontro como esse demonstra exatamente este caminho. Digo afastar as vaidades porque eu era da pastoral carcerária, hoje visito os presídios, inspeciono presídios, porque como presidente do Conselho Nacional de Justiça, sabem os senhores, neste sistema brasileiro, o preso é um problema, uma questão do judiciário. E o aparato no qual se contém o preso é do executivo e do executivo estadual. O corregedor do presídio é o juiz. E o corregedor do juiz é no Tribunal de Justiça e depois o Conselho Nacional de Justiça. Então, eu entro no presídio, inspeciono o presídio, independente de ter de falar. Aliás, quanto menos falar, melhor. No entanto, governador, eu já entrei em alguns presídios em que o secretário de Segurança disse que eu devia ter avisado para ele arrumar o presídio. Como arrumar o presídio? Se a gente não estabelecer a verdade das coisas, e a verdade não está boa neste assunto, como é que nós vamos resolver? Então, o primeiro dado que me parece muito necessário, e por chegarmos a este consenso, eu me reuni com os governadores para ouvi-los, para ver como é que nós nos ajudamos, e todos, os 26 naquela primeira reunião, todos foram unânimes, em que todos estamos do mesmo lado. Nós queremos saber qual o retrato deste quadro hoje, porque disse o governador, prende-se alguém, o policial prende, essa pessoa é apresentada numa audiência de custódia,
o juiz, eventualmente, entende de soltá-lo, e ele volta e transgride de novo. É preciso que o juiz saiba. Nós tivemos, neste ano da graça de 2016, audiência de custódia é necessária, o Brasil assinou um tratado, é necessário sim, não se pode prender, jogar uma pessoa, ficar 3 anos lá sem sequer ser julgado, porque isso é a barbárie. Então, a audiência de custódia tinha que acontecer, o que nós temos que fazer agora é aperfeiçoar. Mas é claro que já aconteceu, e em 5 ocasiões, com mortes de mulheres, o juiz liberou na audiência de custódia e não comunicou ao delegado. O delegado não sabia. A pessoa volta para casa com mais raiva, esse agressor que tinha lesado a mulher e agora ele mata a mulher. Temos que andar juntos. Somos um Estado só. Somos uma unidade. Somos um povo brasileiro. Somos um país com o problema que emerge das mais variadas formas. Então, este nosso encontro é essencial e me parece da maior seriedade que ele aconteça e uma demonstração de que houve já uma mudança grave e uma mudança de raiz radical, no sentido de que estamos entendendo que somente juntos, União, Estados e municípios, Executivo, Legislativo e Judiciário atuando em conjunto, é que nós conseguiremos dar uma resposta eficaz e estruturante para o problema, não da segurança pública, mas da falta de segurança pública, que é o que está dominando o cenário brasileiro e fazendo com que as pessoas realmente se sintam o tempo todo em situação de crédito quanto a um desserviço do Estado. O serviço está sendo falho para o cidadão brasileiro. O segundo dado que eu gostaria de enfatizar é que o desafio que nós temos é que não há um modelo pronto para isso. Então, os senhores aqui reunidos, com certeza, haverão de propor alternativas e dessas propostas é que surgirão novas medidas. Repito, há um dado imediato, a liberação de recursos para que os estados possam cumprir os seus objetivos, mas a questão das penitenciárias. No Brasil, nós temos uma lei de execução penal que não está sendo cumprida, porque lá se tem o regime do preso, e aí o líder de uma grande facção tem que estar preso mesmo. Mas o menino que soltou, que fez uso de um cigarro de maconha, que seja colocado ali, que demore 1 ano para ser julgado nessa condição, ele não sai igual, porque psicologicamente ele já está fraturado. Então, nós do Judiciário, e começou segunda-feira o mês nacional do júri, nós do Conselho Nacional de Justiça estamos separando e tentando detectar com verdade de números que nós não tínhamos até agora, quantos presos provisórios nós temos, em quais penitenciárias, como fazer o julgamento dessas pessoas, fazer esta separação, dar cumprimento e execução a quem tem que executar a sua pena, para que não aconteça isso que o governador Perillo falou. A pessoa sai e volta e pratica outro ilícito e debocha do guarda, que, por sua vez, o policial não fica satisfeito. Enfim, eu tenho uma situação de insatisfação generalizada. Por outro lado, nós não temos aqui a separação de provisórios e de presos já cumprindo pena definitiva. Nós não temos o que a lei de execução penal manda, que é de acordo com a natureza do crime. Eu coloco este menino que fumou um cigarro de maconha junto com um chefe de uma facção criminosa que imediatamente o faz refém. E com isso eu tenho agora uma mudança difícil de acontecer, muito mais cara à sociedade, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista humano. Temos sim, como disse o governador, prisões que desumanizam as pessoas. Temos situações de calamidade. É exatamente para fazer face a esta situação que nós estamos juntos pensando alternativas. E por isso, no dia 24 de outubro, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara
juntamente comigo, nos reunimos e foram convidados o ministro da Justiça, o ministro das Relações Exteriores, Procurador-Geral da República, presidente da Ordem dos Advogados, para termos um retrato verdadeiro, porque nós não temos hoje, eu não posso oferecer, espero poder oferecer, na minha próxima reunião com os governadores, o número verdadeiro de presos no Brasil, porque nós temos um número aproximado de 622 mil presos, aproximado porque não há verdade nisso. Fizemos, com o presidente da República, firmamos um acordo de cooperação técnica para que os dados do Ministério da Justiça, e hoje nós temos quase 50 milhões de brasileiros já com biometria, sejam compartilhados com o Conselho Nacional de Justiça, para que a gente tenha, então, a definição de quem, onde está foragido ou para cumprir penas. E com isso nós teremos, então, um cadastro dos presos. Estamos estabelecendo no Conselho Nacional de Justiça um monitoramento. A Lei de Execução Penal estabelece o regime de progressão e, na verdade, no Brasil, na maioria dos estados, o que nós temos hoje é a prisão e a não prisão. Por quê? Não há prisões para cumprir o regime de progressão, para cumprir em regime aberto. Nós temos prisões no Brasil em que os presos colocaram minas nas áreas internas, situação que eu só tinha visto na Guerra da África. E, portanto, o juiz não pode inspecionar. Neste lugar em que eu fui, a polícia me disse, não dou garantia de vida para a senhora. Bom, se a polícia não me dá garantia de vida, eu vou pedir que o juiz faça a inspeção do presídio para comunicar ao secretário de Segurança, para comunicar ao governador depois a morte de um juiz? O promotor não pode entrar. Então, é fato que nós temos que ter uma mudança, e por isso eu disse, estrutural, e não apenas a conjuntural. Não temos regime aberto, porque nós, juízes, para que ele não cumpra uma pena além daquela que ele tem que pagar, nós temos que dar prisão domiciliar. E como não há número suficiente de policiais para fazer o controle, então eu tenho, na verdade, o preso e o não preso. Não tenho casa de albergado. A lei de execução penal não está tendo cumprimento, porque todo mundo fala em criação de número de vagas de presídios e não fala no mais que está na execução penal. E depois, como me disse outro dia um preso, doutora, a senhora quer que eu ressocialize com quem? Eu fico preso aqui sem ter condições de saber nem quando que eu vou ser julgado, nem quando que eu vou ser retirado, não foi comunicado ao juiz que eu sou provisório. Isso, governador, para não contar situações, o presidente do tribunal sabe, em que, se nós não tivermos uma conversa, eu tenho dito que esse sistema é um sistema que precisa de conversar o judiciário com o executivo permanentemente, porque o preso, que é um problema do judiciário, que quando tem o regime de progressão, já cumpriu seu débito com a sociedade, progride para o regime semiaberto, tem essa documentação entregue ao Tribunal de Justiça, que manda para a Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança vai achar um presídio onde tem uma vaga. Quando ele achar, este documento vai voltar para a Secretaria de Segurança, que manda para o Tribunal de Justiça, que manda para o juiz da execução penal. Mas este preso, na hora que o documento saiu, ele já saiu juridicamente, embora fisicamente ele esteja lá. Mas como o documento dele não está lá, oficialmente ele não está em lugar nenhum, ele fica num limbo. Já vi casos em que o juiz de outro município decreta a prisão dele por outro crime, mas como ele não foi encontrado, porque está dentro de um presídio, o documento dele já saiu e ele não, ele é dado como foragido. E aí, ele é considerado como foragido, sujeito a uma nova prisão. Quem é o responsável é o Estado. Este período está demorando, em alguns estados, 14 meses para esse documento sair da penitenciária, fazer esse rodízio e voltar para o preso ser transferido. Isto é um escândalo. Isto é falta de conversa entre nós. Então, eu acho que é preciso nós adotarmos mudanças estruturais. Eu digo isso porque o meu bom amigo, doutor Menezes, várias vezes
Nós estamos já tentando fazer com que isto se passe por meio eletrônico, que se passa em algumas horas ou no máximo de um dia por outro. Isto gasta papel, burocracia é uma fonte de corrupção. Quanto mais burocrático o Estado, mais corrupto ele é. Neste meio tempo, alguém já ofereceu, você está aqui para o preço, você está em progressão de regime, eu dou um jeito de você sair não sei como. Isso não pode simplesmente continuar por tudo, pelo aspecto humano, pelo aspecto ético, pelo aspecto financeiro e, principalmente, porque é descumprimento da Constituição. Então, eu não procuro culpado eu procuro nos processos pelos quais eu sou responsável como juíza. Como administradora, eu procuro responsável. E, neste caso, eu não preciso procurar, porque atualmente sou eu a responsável por fazer com que as coisas aconteçam e para fazer com que as coisas se alterem. Eu não acho que seja imutável. Eu acho que quando a gente canta o hino nacional, verás que um filho teu não foge à luta, eu quero que a minha pátria amada acredite nisso, que nós sejamos filhos que não fogem à luta. E o momento é de luta contra a impunidade, contra a insegurança, contra a corrupção, num país que merece, um país de cidadãos que merecem que nós sejamos isso. E não precisamos de continuar a ser, porque nenhum Estado é um construído. O Brasil não caiu do céu nem saiu do inferno. O Brasil é o que nós fazemos que ele seja. E nós todos aqui nesta mesa somos diretamente responsáveis por fazer com que o cidadão acredite que o Brasil pode e tem de dar certo, pelo menos cumprindo a Constituição e as leis. Da minha parte, eu sempre lembro meu queridíssimo mineiro Guimarães Rosa, que dizia que a vida é assim, e o bom da vida é isso, que a vida não é uma coisa só. Aperta e afrouxa, esquenta e esfria, dificulta e facilita, mas o que a vida pede da gente é coragem. De nós aqui nessa mesa, eu acho que não apenas a vida pede coragem, o cidadão brasileiro acredita que a gente tem a coragem para enfrentar, e eu tenho certeza que essa reunião é a demonstração de que nós não sairemos daqui apenas com propostas eventuais, superficiais, para acabar o mandato de cada um de nós, podendo prestar contas dizendo que fez alguma coisa. Eu não quero que ninguém fale que eu fiz alguma coisa. Eu quero que tenham certeza de que eu fui partícipe de um processo e de um momento que não teve nome de ninguém, que não precisou de ter placa nem retrato de ninguém, mas que teve a coragem de enfrentar e de propor soluções. Se não forem as melhores, pelo menos foi a tentativa possível para que quem vier depois de mim faça melhor e faça sem medo. O medo que eu não quero que nenhum dos meus, da minha casa e da casa de nenhum dos senhores tenha. Muito obrigada.